Eu sei que muita gente diz que amor de família é incondicional, que a avó aguenta tudo, perdoa tudo, esquece tudo, que o sangue fala mais alto e que no final tudo se resolve com um abraço e um pedido de desculpas. Mas essas pessoas nunca foram chamadas de constrangedora pela própria neta. Nunca ouviram risadinhas de deboche enquanto seguravam um bolo de cenoura feito com amor. Nunca sentiram o gosto amargo de ser tratada como um estorvo por alguém que você ajudou a criar desde os 3 anos de idade. Meu nome é Carmen Lúcia Ribeiro de Andrade. Tenho 68 anos. E essa história que vou contar mudou minha vida para sempre. Tudo aconteceu numa tarde de quinta-feira, em maio de 2022. Uma tarde que começou como tantas outras, com o cheiro de bolo assando no forno e a expectativa de ver o sorriso da minha neta Amanda. Ela tinha 21 anos, estava no último semestre da faculdade de Direito, e fazia semanas que não nos víamos. Eu havia acordado cedo naquele dia. Separei os ingredientes com cuidado, medi cada xícara de farinha, cada colher de açúcar. O bolo de cenoura com cobertura de chocolate era o favorito dela desde criança. Quantas vezes Amanda entrou correndo na minha cozinha, ainda de uniforme escolar, perguntando se o bolo estava pronto? Quantas vezes a vi lamber a colher de chocolate com aqueles olhos brilhando de felicidade? Eram essas memórias que me moviam enquanto eu caminhava até o ponto de ônibus, com a forma ainda morna nas mãos. O sol de outono estava suave em Curitiba e eu me sentia bem, esperançosa até. Achei que seria uma tarde agradável. Minha filha Beatriz morava num apartamento no bairro Água Verde, a uns 40 minutos de ônibus da minha casa. Ela nunca vinha me visitar. Era sempre eu quem ia. Mas eu não reclamava. Não reclamava de nada, na verdade. Achei durante anos que era assim que funcionava. Que avós deviam se adaptar, ceder, facilitar a vida dos filhos e netos. Quando cheguei ao prédio de Beatriz, o porteiro me reconheceu e acenou com um sorriso. Subi pelo elevador, ajeitei meu cabelo no reflexo das portas metálicas e toquei a campainha com o coração leve. Beatriz abriu a porta com aquela expressão que eu conhecia bem. Um misto de surpresa e ligeiro incômodo, como se minha presença fosse algo inesperado, mesmo que eu tivesse avisado que viria. Oi, mãe. Entra. Ela pegou o bolo das minhas mãos sem muita cerimônia e foi direto para a cozinha. Eu a segui, tirando o casaco, olhando ao redor. O apartamento estava diferente. Havia almofadas novas no sofá, um quadro abstrato na parede que eu nunca tinha visto. Pequenas mudanças que mostravam uma vida da qual eu não fazia parte. A Amanda está? Perguntei, tentando parecer casual. Beatriz apontou com a cabeça para a sala. Está ali com as amigas. Estão planejando alguma coisa da formatura. Meu coração se encheu. A formatura. O momento mais importante da vida acadêmica da minha neta. Eu já imaginava como seria emocionante vê-la subir ao palco, receber aquele diploma que representava tantos anos de esforço. Esforço dela. Esforço meu também, embora ela não soubesse. Caminhei até a sala com um sorriso no rosto. Queria abraçar minha neta, perguntar sobre os preparativos, talvez oferecer ajuda com alguma coisa. O que encontrei me fez parar no meio do caminho. Amanda estava esparramada no sofá grande, com 3 amigas ao redor. Todas muito arrumadas, cabelos lisos, unhas feitas, roupas que pareciam custar mais do que minha aposentadoria de 1 mês. Elas riam de algo no celular de uma delas. Aquele tipo de risada alta e afetada que eu nunca consegui entender. Quando Amanda me viu, algo mudou em seu rosto. Os olhos que antes brilhavam para mim se estreitaram. A boca que tantas vezes me beijou no rosto se contorceu numa expressão que só posso descrever como desprezo. Oi, vó! A voz dela era seca, gelada, como se eu fosse uma vizinha inconveniente, não a mulher que a criou. Tentei ignorar aquele tom. Disse que tinha trazido o bolo de cenoura que ela gostava. Uma das amigas, uma loira de batom vermelho, olhou para mim de cima a baixo e cochichou algo no ouvido de outra. Elas riram. Eu fingi que não percebi. Sempre fingia. Era mais fácil assim. Então, eu disse tentando puxar assunto. Estão animadas com a formatura? Deve estar tudo tão bonito, a decoração, os convites. Amanda revirou os olhos. Literalmente revirou os olhos para mim. Vó, já que você está aqui, deixa eu resolver logo uma coisa.
Ela se levantou do sofá, cruzou os braços e ficou de pé na minha frente. As amigas pararam de mexer no celular. O silêncio que se instalou era pesado demais para aquela sala ensolarada. A formatura é mês que vem, e eu já decidi uma coisa. Não quero você lá. Pisquei. Uma vez. 2 vezes. Meu cérebro não processou as palavras de imediato. Como assim, minha filha? Ela suspirou, como se eu fosse lenta demais para entender o óbvio. Não quero você na minha formatura, vó. Vai ser constrangedor. A palavra me atingiu como um tapa. Constrangedor. Eu era constrangedora. Mas por quê? Minha voz saiu fina, quase infantil. Amanda olhou para as amigas como quem busca apoio. Elas sorriram de volta, incentivando. Porque vai ter gente importante lá, vó. A família do Henrique, os professores, o pessoal do estágio. Gente séria, gente bem-sucedida. E você? Ela fez uma pausa, me olhando dos pés à cabeça. Você não combina com esse ambiente. Vai ficar deslocada, vai me fazer passar vergonha. A loira de batom vermelho soltou uma risadinha e disse: Imagina, no meio dos desembargadores, a vovó de Maria Chiquinha. As outras riram junto. Amanda também riu. Minha neta riu de mim. Fiquei parada ali, com as pernas tremendo, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Olhei para a cozinha, buscando socorro, buscando alguém que dissesse que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Beatriz estava encostada no batente da porta. Tinha ouvido tudo, cada palavra, cada risada, cada pedaço do meu coração sendo despedaçado. E não disse nada. Minha filha. A menina que eu carreguei no colo, que amamentei, que criei sozinha depois que Osvaldo partiu. A mulher por quem eu abri mão de tantas coisas. Ela estava ali, olhando para o chão, em silêncio. Naquele momento, entendi algo que deveria ter percebido anos antes. Eu não era família. Eu era tolerada. Eu era a velha que pagava contas, que fazia bolo, que resolvia problemas. Mas quando se tratava de aparecer, de brilhar, de existir de verdade, eu era um incômodo. Engoli o nó que se formou na garganta. Não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho a elas. Entendo, eu disse. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Peguei minha bolsa. Vesti meu casaco. Caminhei em direção à porta sem olhar para trás. Beatriz finalmente se manifestou. Mãe, espera. Mas eu não esperei. Abri a porta, saí e fechei atrás de mim com a maior calma que consegui reunir. O bolo de cenoura ficou lá. Nunca soube o que fizeram com ele. Talvez tenham jogado fora. Talvez as amigas de Amanda tenham comido enquanto riam da avó ridícula que teve a ousadia de aparecer sem ser convidada. Desci pelo elevador em silêncio. Atravessei o saguão do prédio com passos lentos. O porteiro me cumprimentou, mas eu mal consegui responder. Caminhei até o ponto de ônibus e sentei naquele banco de plástico frio. E fiquei ali. O sol começou a se pôr. As luzes da cidade se acenderam uma a uma. Os ônibus passavam, paravam, iam embora. Eu não conseguia me mover. Era como se algo dentro de mim tivesse desligado. Como se um fusível tivesse queimado. Não sei quanto tempo fiquei ali. Sei que quando finalmente levantei, já era noite. O ar estava frio e eu tremia. Mas não era só de frio. Peguei o ônibus de volta para casa num estado de torpor. As luzes da cidade passavam pela janela como borrões. Os rostos dos outros passageiros eram manchas sem forma. Eu só conseguia ouvir aquela palavra ecoando na minha cabeça. Constrangedora, constrangedora, constrangedora. Cheguei ao meu apartamento perto das 10 da noite. Abri a porta, acendi a luz e o silêncio me engoliu. Sentei na poltrona que era do Osvaldo. Aquela poltrona velha de couro marrom que eu nunca tive coragem de jogar fora. Sentei ali e olhei para as paredes, para as fotos, para a vida que eu tinha construído. Havia uma foto de Amanda aos 5 anos, no meu colo, no Natal. Ela usava um vestido vermelho que eu mesma tinha costurado. Estava sorrindo, abraçada comigo, feliz. Onde estava aquela menina? Havia uma foto de Beatriz no dia da formatura dela, há 15 anos. Eu estava ao lado, orgulhosa, segurando o buquê de flores que eu mesma comprei. Naquela época, eu era bem-vinda. O que tinha mudado? Havia uma foto do Osvaldo sorrindo num churrasco de família.
Ele tinha partido há 18 anos, mas às vezes eu ainda conversava com aquela foto. Contava meu dia, pedia conselho, desabafava minhas angústias. Naquela noite, olhei para ele e disse em voz alta: Osvaldo, onde foi que eu errei? O silêncio foi a única resposta. Não chorei. Não conseguia. Era como se as lágrimas estivessem presas em algum lugar muito fundo, bloqueadas por algo maior que a tristeza. Era um vazio imenso que ocupava cada canto do meu peito. Fui até a janela e olhei a cidade lá embaixo. As luzes dos carros, os prédios iluminados, as pessoas vivendo suas vidas. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo naquela tarde. Ninguém se importava. Eu tinha 68 anos. Tinha dedicado a vida inteira à minha família. Tinha aberto mão de oportunidades, de sonhos, de mim mesma. E no final, era isso que recebia. Uma gargalhada e um "não quero você lá". Foi então que algo mudou. Não sei explicar direito. Foi como se uma chama que estava apagada há anos tivesse se acendido de novo. Uma chama pequena, frágil, mas viva. Voltei para a poltrona e fiquei ali, pensando em tudo. Nas décadas que passei, me diminuindo. Nos sacrifícios que fiz em silêncio. Nas vezes em que engoli desaforos para manter a paz. Na mulher que eu tinha sido antes de virar só a avó. Lembrei de quem eu era. Carmen Lúcia Ribeiro, formada em pedagogia em 1982. Professora por 35 anos. Diretora de escola. Criadora de programas de alfabetização. Condecorada pelo Ministério da Educação. Fundadora de uma instituição que ajudava jovens a estudar. Onde estava essa mulher? O que eu tinha feito com ela? A resposta era dolorosa, mas clara. Eu mesma a tinha enterrado. Enterrado debaixo de fraldas, de bolos de cenoura, de transferências bancárias, de silêncios obedientes. Enterrado para que Beatriz pudesse trabalhar em paz. Para que Amanda pudesse estudar em paz. Para que todos pudessem viver suas vidas enquanto eu desaparecia. Mas naquela noite, sentada naquela poltrona velha, olhando para as fotos de uma família que não me queria mais, eu tomei uma decisão. Eu ia parar de desaparecer. Não sabia ainda como. Não sabia o que faria. Só sabia que algo tinha mudado dentro de mim e que não tinha mais volta. Fui até a gaveta do meu quarto e puxei uma caixa de papelão que não abria há anos. Dentro dela estavam meus diplomas, minhas medalhas, recortes de jornal com meu nome, cartas de agradecimento de alunos que eu havia ajudado a alfabetizar, provas de que eu existia, de que eu tinha valor, de que eu era muito mais do que a avó constrangedora que não combinava com gente importante. Segurei aqueles papéis contra o peito e, finalmente, as lágrimas vieram. Chorei por horas. Chorei pela humilhação daquela tarde. Chorei pelos anos perdidos. Chorei pela mulher que eu tinha deixado adormecer. Mas quando as lágrimas secaram, quando o sol começou a nascer pela janela do meu quarto, eu não estava mais triste. Estava decidida. Amanda não me queria na formatura dela? Tudo bem. Ela teria uma surpresa. Uma surpresa que nenhuma daquelas amigas metidas, nenhum namorado filho de desembargador, nenhuma roupa de grife poderia comprar. Eu ia mostrar para minha neta quem era a avó que ela tinha vergonha, e ela jamais esqueceria. Para vocês entenderem o tamanho da minha dor naquela noite, preciso voltar no tempo. Preciso contar quem eu era antes de virar a avó invisível. Antes de me tornar apenas Dona Carmen, a que ajuda aqui em casa. Porque eu nem sempre fui assim. Houve um tempo em que meu nome significava alguma coisa. Um tempo em que as pessoas me olhavam com respeito, não com pena ou desprezo. Me formei em pedagogia em 1982, numa época em que mulher na universidade ainda era motivo de estranhamento. Meu pai, seu Geraldo, não queria que eu estudasse. Dizia que mulher decente aprendia a cozinhar, a costurar, a cuidar de marido. Universidade era coisa de homem. Mas minha mãe, Dona Jurema, tinha outros planos. Ela era costureira, passava os dias curvada sobre a máquina de costura, fazendo vestidos para as madames da cidade, e toda vez que entregava uma encomenda, ela me dizia baixinho: "Filha, estuda. Estuda para não depender de ninguém. Estuda para ser alguém." Eu estudei. Trabalhava durante o dia como auxiliar numa escola municipal e fazia faculdade à noite.
Pegava 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Chegava em casa depois das 11. Estudava mais um pouco, dormia 4 horas e começava tudo de novo. Foram 4 anos assim. 4 anos de sacrifício, de noites mal dormidas, de fins de semana debruçada sobre livros enquanto minhas amigas iam a bailes e festas. Mas no dia em que recebi meu diploma, com minha mãe chorando na plateia e meu pai fingindo que não estava orgulhoso, eu soube que tinha valido cada segundo. Logo depois da formatura, conheci Osvaldo. Ele era professor de matemática na mesma escola onde eu comecei a lecionar. Um homem quieto, de poucas palavras, mas de gestos enormes. No nosso primeiro encontro, ele me levou a uma livraria e disse que eu podia escolher qualquer livro que quisesse. Nenhum homem tinha feito isso por mim antes. Nos casamos em 1985. Um casamento simples, numa igreja pequena, com um vestido que minha mãe costurou. Não tínhamos dinheiro para a lua de mel, então passamos o fim de semana num sítio emprestado de um amigo, ouvindo o barulho das cigarras e planejando o futuro. Osvaldo me apoiava em tudo. Quando eu disse que queria fazer especialização, ele reorganizou os horários dele para que eu pudesse estudar. Quando fui promovida a coordenadora pedagógica, ele preparou um jantar surpresa para comemorar. Quando me tornei diretora de escola, aos 35 anos, ele chorou de orgulho. Beatriz nasceu em 1987, um parto difícil que quase me levou embora. Passei 3 dias na UTI, e Osvaldo ficou o tempo todo no corredor, rezando para santos que ele nem acreditava. Quando finalmente pude segurar minha filha nos braços, olhei para aquele rostinho vermelho e jurei que daria a ela todas as oportunidades que eu tive que lutar para conseguir. E dei. Dei muito mais do que devia. Continuei trabalhando enquanto Beatriz crescia. Minha mãe ajudava a cuidar dela durante o dia, e eu corria para casa assim que a aula terminava. Fazia questão de dar banho, de contar histórias antes de dormir, de estar presente em cada reunião de escola, cada apresentação de Dia das Mães. Beatriz foi uma criança tranquila, mas cheia de vontades. Queria aulas de balé, eu paguei. Queria um vestido igual ao da amiga rica, eu costurei um parecido. Queria viajar para a praia nas férias. A gente juntava dinheiro o ano inteiro para realizar o sonho dela. Talvez tenha sido aí que eu comecei a errar. Talvez tenha dado demais, exigido de menos. Talvez tenha ensinado minha filha que meu papel era servir, não ser servida. Enquanto isso, minha carreira continuava crescendo. Criei um programa de alfabetização de adultos que foi adotado por várias escolas da região. Escrevi artigos para revistas de educação. Fui convidada para dar palestras em outras cidades. Em 1998, recebi uma condecoração do Ministério da Educação pelo trabalho com comunidades carentes. Naquele dia, Beatriz tinha 15 anos. Ela foi à cerimônia em Brasília, toda arrumada, e me viu receber a medalha das mãos do ministro. Lembro dela me abraçando depois e dizendo: "Mãe, você é famosa." Famosa. Minha filha achava que eu era famosa. O que ela não sabia era que aquela medalha representava milhares de horas de trabalho. Noites corrigindo provas enquanto ela dormia. Fins de semana preparando material didático enquanto ela brincava. Viagens que eu fiz sozinha porque Osvaldo precisava trabalhar e não tinha com quem deixar Beatriz. Mas eu nunca reclamei. Nunca cobrei reconhecimento. Achei que o amor era isso. Dar sem esperar nada em troca. Em 2000, junto com outros educadores, fundei a Fundação Novos Caminhos. A ideia era simples: arrecadar recursos para financiar bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Cada um de nós contribuía com o que podia e buscávamos parcerias com empresas locais. Fui presidente da fundação por 10 anos. Ajudamos mais de 2.000 jovens a entrar na universidade. 2.000 jovens que, sem nossa ajuda, talvez nunca tivessem conseguido estudar. Beatriz cresceu, formou-se em administração, casou-se com Roberto, um rapaz simpático que trabalhava em banco. Em 2001, quando ela anunciou que estava grávida, eu chorei de felicidade. Finalmente seria avó. Amanda nasceu numa manhã de setembro, uma bebê pequena, de olhos grandes e curiosos. Quando a segurei pela primeira vez, senti o mesmo amor avassalador que tinha sentido com Beatriz. Prometi a mim mesma que seria a melhor avó do mundo. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Quando Amanda tinha apenas 3 anos, Roberto decidiu que não queria mais ser pai.
Simplesmente acordou num dia e disse que estava infeliz, que precisava se encontrar, que ia embora. Deixou Beatriz sozinha, com uma criança pequena, um aluguel para pagar e um mundo de sonhos despedaçados. E quem estava lá para recolher os cacos? Eu. Nessa mesma época, Osvaldo começou a ter problemas no coração. Uma condição silenciosa que foi se agravando aos poucos, sem que a gente percebesse. Ele continuava trabalhando. Continuava sendo o mesmo homem forte e calado de sempre. Mas por dentro, algo estava cedendo. Em 2004, numa noite fria de julho, Osvaldo passou mal em casa. Chamei a emergência, mas quando chegaram, já era tarde. Ele partiu nos meus braços, com a mão apertando a minha, sem conseguir dizer as últimas palavras. Fiquei viúva aos 50 anos, com uma filha divorciada e uma neta de 3 anos para ajudar a criar. Foi nesse momento que comecei a me apagar. Não foi uma decisão consciente. Não acordei um dia e pensei, vou parar de viver minha vida. Foi acontecendo aos poucos, como água corroendo pedra. Beatriz precisava trabalhar, então eu cuidava de Amanda. Levava para a escola, buscava, ajudava com as lições. Beatriz precisava de dinheiro, então eu ajudava com as contas. Beatriz precisava sair à noite para desestressar, então eu ficava com Amanda até tarde. Fui me afastando dos círculos acadêmicos, recusando convites para palestras, deixando de escrever artigos, parando de frequentar as reuniões da fundação. Pouco a pouco, a professora Carmen Lúcia foi desaparecendo e no lugar dela surgiu apenas a mãe da Beatriz e a avó da Amanda. Amanda era minha alegria. Aquela menina era tudo para mim. Eu a via crescer, aprender a ler, fazer as primeiras amizades. Estava presente em cada aniversário, cada apresentação de escola, cada momento importante. Quando Amanda entrou na adolescência, as coisas começaram a mudar. Ela ficou mais calada, mais distante. Normal, eu pensava, coisa de idade. Mas havia algo mais, algo que eu não queria enxergar. Amanda começou a ter vergonha de mim. No início eram coisas pequenas. Ela não queria que eu a buscasse na escola de carro. Preferia ir de ônibus com as amigas. Não queria que eu fosse às reuniões de pais. Pedia para Beatriz ir no meu lugar. Não queria me apresentar para os amigos novos. Dizia que eu não ia entender as conversas deles. Eu fingia que não percebia. Fingia que era fase. Fingia que tudo ficaria bem quando ela amadurecesse. Quando Amanda passou no vestibular para Direito, eu estava radiante. Aquela menina que eu havia criado, que eu havia ensinado a ler, ia se tornar advogada. Uma das faculdades mais prestigiadas do Paraná. Um sonho realizado. O que ninguém sabia era que aquele sonho tinha um preço. E eu estava pagando em silêncio. A faculdade de Direito custava uma fortuna. Beatriz, com seu salário de gerente de loja, mal conseguia pagar o aluguel. Roberto havia sumido do mapa e não pagava pensão. Amanda não trabalhava. Beatriz achava que ela devia focar nos estudos. Então eu fiz o que sempre fiz. Resolvi o problema sem fazer barulho. Liguei para a Fundação Novos Caminhos, da qual eu ainda era membro honorária. Expliquei a situação, sem mencionar que a beneficiada seria minha própria neta. Criei uma bolsa de estudos especial, financiada com minhas economias. Uma bolsa que cobria 70% da mensalidade. Amanda recebeu a notícia achando que era mérito próprio, que a faculdade tinha reconhecido seu potencial, seu desempenho no vestibular. Beatriz nunca questionou, e eu nunca contei a verdade. Durante 4 anos, eu transferi dinheiro todos os meses para manter aquela bolsa. Dinheiro da minha aposentadoria. Dinheiro que eu economizava cortando gastos, deixando de comprar roupas novas, evitando viagens. Tudo para que Amanda pudesse estudar numa boa faculdade, ter um bom futuro, ser alguém na vida. E ela era. Estava se tornando alguém, só que esse alguém tinha vergonha da avó. No 2º ano de faculdade, Amanda começou a namorar Henrique, filho de um desembargador, família tradicional, nome que abria portas. De repente, minha neta começou a falar diferente, se vestir diferente, agir diferente. Eu percebi a mudança na primeira vez que ela trouxe Henrique para um jantar de família. Era véspera de Natal e eu tinha preparado tudo com carinho. A ceia, a decoração, os presentes. Quando chegou a hora das apresentações,
Amanda apontou para mim e disse: "Essa é Dona Carmen, ela. Ajuda aqui em casa. Ajuda aqui em casa. Não disse que eu era avó. Não disse que eu a havia criado. Não disse que eu pagava a faculdade dela." Me apresentou como se eu fosse a empregada. Henrique me cumprimentou com um aceno de cabeça, aquele sorriso educado de quem cumprimenta alguém sem importância. E Amanda não corrigiu. Beatriz, que estava ao lado, também não disse nada. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu lavei a louça sozinha, em silêncio. Quando terminei, fui para o meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Mas no dia seguinte, fingi que nada tinha acontecido. Era Natal, afinal. Tempo de perdão, de família, de amor. Engoli a dor e continuei sorrindo. Nos meses seguintes, Amanda foi se distanciando cada vez mais. As visitas ficaram raras. As ligações, mais curtas. Quando eu mandava mensagem perguntando como ela estava, recebia respostas monossilábicas. Bem, ok. Depois falo. Certa vez, fui visitá-la de surpresa. Queria levar um presente de aniversário adiantado, já que não poderia ir à festa que ela estava organizando. Festa para a qual eu não tinha sido convidada. Quando cheguei ao apartamento de Beatriz, ouvi vozes na varanda. Amanda estava no telefone com uma amiga. Ela não sabia que eu tinha chegado. "Minha avó é um caso perdido", ela dizia, rindo. Roupa de feira, cabelo branco, não sabe nem usar o celular direito. Imagina apresentar ela para o pessoal do escritório? Ia ser um mico. Fiquei paralisada na porta. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Um mico. Eu era um mico para minha neta. Saí sem fazer barulho. Deixei o presente na portaria com o porteiro e fui embora. Naquela noite, pensei em contar a verdade. Pensei em ligar para Amanda e dizer: "Você sabe quem está pagando sua faculdade? Você sabe de onde vem o dinheiro que permite você estudar nessa universidade que você acha tão elegante?" Mas não disse nada, porque achei que se ela soubesse, ia me amar por obrigação, não por vontade. E eu não queria amor assim. Eu queria que ela me amasse pelo que eu era, não pelo que eu dava. Que ilusão. Continuei pagando a bolsa. Continuei mandando mensagens que ela não respondia. Continuei fazendo bolos que ela não comia. Continuei sendo invisível, até aquela tarde de quinta-feira, até aquelas risadas, até aquelas 6 palavras que destruíram tudo. "Não quero você na formatura, vó." Deitada na minha cama, na noite seguinte à humilhação, eu olhava para a caixa de papelão com meus diplomas e medalhas. Ali dentro estava a prova de quem eu tinha sido. Uma mulher de valor, uma mulher respeitada, uma mulher que fez diferença na vida de milhares de pessoas. E eu tinha deixado tudo isso morrer para criar uma neta que tinha vergonha de mim. O sol estava nascendo quando eu tomei a primeira decisão concreta. Peguei meu celular e liguei para o escritório da Fundação Novos Caminhos. Deixei um recado pedindo para falarem comigo com urgência. Depois, liguei para meu advogado, um senhor chamado Dr. Renato, que cuidava das minhas questões há anos. Pedi para ele verificar toda a documentação da bolsa de estudos de Amanda. Por fim, abri a gaveta da cômoda e peguei minha agenda antiga. Aquela onde eu anotava telefones de colegas, de jornalistas que me entrevistaram, de reitores que me convidaram para eventos. Estava na hora de fazer algumas ligações. Estava na hora de Carmen Lúcia voltar a existir. E quando isso acontecesse, Amanda ia descobrir que a avó constrangedora era muito mais do que ela jamais imaginou. Só que dessa vez, eu não estaria mais disposta a implorar por amor. Dessa vez, eu ia exigir respeito. Os dias seguintes àquela tarde de humilhação foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava de manhã e, por alguns segundos, esquecia o que tinha acontecido. Mas então, a lembrança voltava como uma onda gelada, e eu sentia o peso daquelas palavras de novo. Constrangedora. Mico. Não combina com esse ambiente. Mas havia algo diferente em mim agora. Uma clareza que eu não tinha antes. Uma determinação que parecia ter despertado do fundo da minha alma. Na primeira manhã depois da humilhação, levantei cedo. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa que me fazia sentir bem e sentei na mesa da cozinha com minha agenda antiga e uma xícara de café. Era hora de fazer algumas ligações. A primeira foi para a Fundação Novos Caminhos. Pedi para falar com o doutor Fernando, o atual presidente, que tinha sido meu aluno há muitos anos.
Ele atendeu no segundo toque, surpreso e feliz em ouvir minha voz. Conversamos por quase 1 hora. Contei que estava pensando em me reaproximar da fundação, talvez participar de alguns eventos, contribuir de alguma forma. Ele ficou empolgado. Disse que meu nome ainda era muito respeitado, que muita gente perguntava por mim, que seria uma honra ter a fundadora de volta. Antes de desligar, pedi uma informação. Queria saber detalhes sobre a bolsa de estudos que eu mantinha anonimamente. A bolsa de Amanda. Dr. Fernando confirmou tudo. A bolsa cobria 70% da mensalidade e estava programada para continuar até a formatura, que seria em junho. Perguntou se eu queria fazer alguma alteração. Respirei fundo. Aquela era uma decisão que eu não podia tomar de cabeça quente. Pedi alguns dias para pensar e desliguei. A segunda ligação foi para colegas da época em que eu era diretora. Gente que eu não falava há anos, mas que me recebeu com carinho e saudade. Descobri que muitos ainda estavam ativos na área de educação, que continuavam fazendo palestras, participando de eventos, publicando artigos. Uma delas, a professora Marlene, me contou que havia um congresso de educação marcado para o mês seguinte. Perguntou se eu não gostaria de participar. Quem sabe apresentar uma palestra sobre alfabetização de adultos. Disse que pensaria. A terceira ligação foi a mais importante. Liguei para o Dr. Renato, meu advogado. Pedi para ele verificar toda a documentação relacionada à bolsa de Amanda. Queria ter certeza de que tudo estava em ordem, que eu tinha controle total sobre aquele recurso. Ele me ligou de volta no dia seguinte, confirmando o que eu já sabia. A bolsa era mantida exclusivamente com recursos meus, através de uma doação anônima à fundação. Eu podia cancelar a qualquer momento, sem precisar dar explicações a ninguém. Guardei essa informação. Ainda não sabia o que faria com ela, mas era bom saber que eu tinha opções. Na primeira semana, Beatriz tentou me ligar 3 vezes. Não atendi nenhuma. Ela mandou mensagens perguntando se eu estava bem, dizendo que precisávamos conversar, que Amanda não tinha falado sério. Ignorei todas. Não era rancor. Era autopreservação. Eu sabia que se atendesse, se ouvisse as desculpas ensaiadas, se aceitasse as justificativas esfarrapadas, ia acabar cedendo. Ia acabar engolindo mais uma humilhação em nome da paz familiar. E eu não estava mais disposta a fazer isso. Na segunda semana, Beatriz apareceu no meu apartamento. Tocou a campainha insistentemente até eu abrir. Quando abri a porta, ela entrou sem ser convidada, com aquele ar de quem veio resolver um problema. Ela começou a falar antes mesmo de sentar. Disse que Amanda estava arrependida, que tinha sido influenciada pelas amigas, que no fundo amava a avó. Disse que eu estava exagerando, que não podia deixar um mal-entendido destruir a família. Eu escutei tudo em silêncio. Servi café, como sempre fiz. E quando ela terminou, perguntei apenas uma coisa. Beatriz, naquele dia, quando Amanda disse aquelas coisas, você ouviu tudo. Por que não disse nada? Ela engasgou. Desviou o olhar. Começou a balbuciar algo sobre não querer piorar a situação, sobre estar em choque, sobre não ter encontrado as palavras certas. Você não encontrou as palavras certas. Eu repeti devagar. Sua filha estava me humilhando na frente das amigas, me chamando de constrangedora, rindo de mim. E você não encontrou as palavras certas para me defender. Beatriz ficou calada. Sabe qual é o problema, filha? Continuei. Não é só o que Amanda disse. É o que você não disse. É o silêncio. O seu silêncio me doeu mais do que as palavras dela. Ela tentou se justificar de novo. Disse que eu era forte, que sempre fui forte, que não precisava de defesa. Disse que pensou que eu não ligaria para aquilo, que deixaria passar como sempre deixava. Exatamente, eu disse. Como sempre deixava. Você acostumou a me ver engolindo desaforos, então achou que esse seria só mais um. Mas não é, Beatriz. Esse foi o último. Ela saiu do meu apartamento com lágrimas nos olhos, prometendo que as coisas iam mudar. Eu não disse nada. Apenas fechei a porta e voltei para minha vida. Nas semanas seguintes, me joguei de cabeça na reconexão com meu passado. Aceitei o convite da professora Marlene e confirmei minha participação no Congresso de Educação. Comecei a revisar meus antigos artigos, a atualizar meus conhecimentos, a me preparar para voltar aos holofotes. Foi num desses dias de preparação que recebi a ligação que mudou tudo.
Era uma tarde de quarta-feira. Eu estava na sala, relendo um artigo que tinha publicado em 1999, quando o telefone tocou. O número era desconhecido, mas atendi mesmo assim. Do outro lado da linha, uma voz formal se apresentou como secretário do gabinete do reitor da Universidade Estadual do Paraná, a mesma universidade onde Amanda estava se formando. Meu coração disparou. Por um segundo, achei que era algum problema com a bolsa, alguma irregularidade que tinham descoberto, mas o que ele disse me deixou sem palavras. O reitor queria me convidar para receber o título de doutora honoris causa, a mais alta honraria acadêmica que uma universidade pode conceder. O reconhecimento seria pelos meus 35 anos de contribuição à educação brasileira, pelos programas de alfabetização que criei, pelas milhares de vidas que ajudei a transformar. Fiquei em silêncio por tanto tempo que o secretário perguntou se eu ainda estava na linha. Estou, eu disse com a voz embargada. Estou sim. É que não esperava por isso. Ele explicou os detalhes. A cerimônia seria no final de junho, no auditório principal da universidade. Haveria cobertura da imprensa, presença de autoridades, todo o protocolo de uma honraria desse nível. E então ele disse a data. 25 de junho, às 19 horas, meu sangue gelou. 25 de junho, às 19 horas. Era exatamente o mesmo dia, o mesmo horário, o mesmo auditório da colação de grau do curso de Direito. A formatura de Amanda. Perguntei ao secretário se não havia possibilidade de remarcar. Ele disse que infelizmente não, que aquela era a única data disponível antes do recesso acadêmico, que o reitor tinha uma agenda muito apertada. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por não sei quanto tempo. A ironia da situação era quase cômica. Amanda tinha me expulsado da formatura dela. Tinha dito que eu não combinava com aquele ambiente, que seria constrangedor ter uma avó de cabelos brancos no meio de gente importante. E agora, a própria universidade estava me convidando para subir ao palco daquele mesmo auditório. Não como avó, como homenageada, como a mulher mais importante daquela cerimônia. Meu primeiro instinto foi recusar, ligar de volta e dizer que não podia, inventar uma desculpa, evitar o confronto. Era o que a antiga Carmen faria. A Carmen que se escondia, que se diminuía, que abria mão de tudo para não causar problemas. Mas eu não era mais essa mulher. Levantei do sofá e fui até o espelho do corredor. Olhei para meu reflexo. Cabelos brancos, sim. Rugas, sim. Mas também olhos que ainda brilhavam. Uma postura que ainda era firme. Uma mulher que tinha construído um legado pelo qual qualquer um deveria se orgulhar. Eu merecia aquela homenagem. Eu tinha trabalhado a vida inteira por ela. E não ia abrir mão disso por causa de uma neta que tinha vergonha de mim. No dia seguinte, liguei de volta para o gabinete do reitor e confirmei minha presença. Uma semana depois, tomei outra decisão. Liguei para a Fundação Novos Caminhos e pedi para falar com o Dr. Fernando novamente. Dessa vez, minha voz estava firme. Fernando, preciso que você cancele a bolsa de estudos, aquela que eu mantenho anonimamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Perguntou se eu tinha certeza. Lembrou que faltavam apenas 2 meses para a formatura da beneficiária, que o cancelamento agora poderia prejudicá-la. Tenho certeza, eu disse, mas não quero que ela seja prejudicada. Quero apenas que a bolsa não seja renovada para o próximo semestre. Ela pode terminar o curso normalmente, mas sem o meu dinheiro. Ele entendeu. Não fez perguntas. Apenas confirmou que a alteração seria feita. Desliguei o telefone e senti um misto de alívio e tristeza. Aquela bolsa representava anos de economia, de sacrifício, de amor silencioso. E agora estava acabando. Não por vingança, mas porque eu finalmente tinha entendido que amor não pode ser unilateral, que você não pode dar eternamente para quem só sabe receber. Os dias foram passando. O Congresso de Educação chegou e eu fiz minha palestra para uma plateia de quase 200 pessoas. Quando terminei, a sala inteira aplaudiu de pé. Professores vieram me cumprimentar, pedir autógrafos nos meus antigos artigos, tirar fotos comigo. Naquela noite, voltei para casa me sentindo viva de um jeito que não sentia há anos. A professora Carmen Lúcia estava de volta. Beatriz me ligou algumas vezes durante esse período. Às vezes eu atendia, às vezes não. Quando atendia, era educada, mas distante.
Ela me convidou para o aniversário de Amanda, que seria no final de maio. Recusei. Disse que tinha compromissos. Amanda nunca me ligou, nem uma vez. Provavelmente nem sabia que eu estava ignorando as ligações de Beatriz. Provavelmente nem se importava. 2 semanas antes da formatura, Beatriz apareceu no meu apartamento novamente. Dessa vez, sua expressão era diferente. Parecia preocupada, quase desesperada. "Mãe, a Amanda está com problemas", ela disse entrando apressada. A bolsa dela foi cancelada. Ela recebeu uma notificação da faculdade dizendo que a partir do próximo semestre não terá mais o benefício. Fiquei em silêncio, tomando meu café. "Você não sabe de nada sobre isso?" Beatriz insistiu. "É uma bolsa de uma fundação, a Novos Caminhos. Nunca ouviu falar?" Olhei para minha filha. Aquela era a hora. Eu podia contar tudo. Podia revelar que era eu quem pagava a faculdade da neta ingrata. Podia ver a expressão de choque no rosto de Beatriz, o arrependimento tardio, a culpa. Mas decidi que não. Ainda não era o momento. "Fundações dependem de doadores, Beatriz", eu disse calmamente. "Talvez o doador tenha desistido. Acontece." Ela ficou me olhando por alguns segundos, tentando ler algo no meu rosto. Mas eu mantive a expressão neutra. Décadas de experiência em sala de aula me ensinaram a controlar minhas emoções quando necessário. Beatriz foi embora sem respostas. E eu voltei aos meus preparativos para a cerimônia. Na semana da formatura, encomendei um vestido novo. Verde sálvia, elegante, discreto. O mesmo tom que Osvaldo sempre disse que combinava com meus olhos. Fui ao cabeleireiro. Fiz as unhas, comprei um batom novo. Não estava me arrumando para impressionar ninguém. Estava me arrumando para mim mesma, para a mulher que eu finalmente tinha reencontrado depois de tantos anos perdida. Na véspera da cerimônia, sentei na poltrona do Osvaldo e olhei para a foto dele na estante. Contei tudo o que ia acontecer no dia seguinte. Contei sobre a homenagem, sobre a coincidência com a formatura de Amanda, sobre minhas decisões. "Osvaldo, você acha que estou fazendo certo?" Perguntei em voz alta. O silêncio foi a resposta como sempre, mas dessa vez o silêncio pareceu diferente. Pareceu um silêncio de aprovação. Fui dormir cedo, com uma calma que não sentia há muito tempo. Amanhã seria o dia. O dia em que Amanda descobriria quem era a avó que ela tinha vergonha. E eu estava pronta. Pronta para subir naquele palco com a cabeça erguida. Pronta para receber o reconhecimento que eu merecia. Pronta para mostrar ao mundo e à minha neta que Carmen Lúcia Ribeiro de Andrade era muito mais do que uma velha constrangedora. Era uma mulher de valor, uma educadora, uma vencedora. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar isso de mim. O dia 25 de junho amanheceu ensolarado. Um daqueles dias raros em Curitiba, onde o céu fica azul do começo ao fim, sem nenhuma nuvem para atrapalhar. Acordei às 6 da manhã, muito antes do despertador tocar, com uma calma estranha no peito. Fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto, respirando devagar. Hoje era o dia. O dia em que eu subiria naquele palco e mostraria ao mundo quem eu era. O dia em que Amanda descobriria a verdade sobre a avó que ela teve vergonha de apresentar. Levantei sem pressa. Preparei um café forte, comi algumas torradas e fui para o banho. A água quente escorreu pelo meu corpo enquanto eu ensaiava mentalmente o discurso que tinha preparado. Nada muito longo, nada muito elaborado. Apenas algumas palavras sinceras sobre educação, sobre dedicação, sobre o valor de cada pessoa. Às 3 da tarde comecei a me arrumar. Vesti o vestido verde sálvia que tinha encomendado, ajustei o colar discreto que Osvaldo me deu no nosso 20º aniversário de casamento, calcei os sapatos de salto baixo que eu guardava para ocasiões especiais. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Não era só a roupa. Era algo nos meus olhos, um brilho que eu não via há muito tempo, uma determinação que parecia irradiar de dentro para fora. "Estou bonita, Osvaldo?" Perguntei em voz alta, olhando para a foto dele na cômoda. O silêncio foi a resposta, mas eu sorri mesmo assim. Ele diria que sim. Ele sempre dizia que sim. O carro que a universidade enviou chegou às 5h30. Um motorista educado me cumprimentou e abriu a porta para eu entrar. Durante o trajeto, fui olhando a cidade pela janela, tentando manter a calma.
Meu coração batia mais rápido do que eu gostaria, mas minhas mãos estavam firmes. Chegamos à universidade às 6h15. A entrada principal já estava movimentada. Formandos de beca, famílias tirando fotos, flores, balões, toda aquela alegria típica de colação de grau. Por um segundo me perguntei se Amanda já estava lá, se Beatriz já tinha chegado, se Henrique estava com sua família importante, pronto para assistir à formatura da namorada. O motorista me levou até uma entrada lateral, reservada para autoridades e homenageados. Um funcionário da universidade me recebeu com um sorriso e me conduziu pelos corredores até uma sala de espera nos bastidores do auditório. Quando entrei, havia outras pessoas ali, professores de beca, autoridades locais, representantes de entidades educacionais. Alguns me reconheceram imediatamente. Um senhor de cabelos grisalhos veio em minha direção com os braços abertos. Professora Carmen Lúcia, quanto tempo! Era o professor Antônio Marcos, que tinha trabalhado comigo em projetos de alfabetização nos anos 90. Nos abraçamos com carinho, relembrando os velhos tempos. Ele me apresentou para outras pessoas, sempre com orgulho na voz. Esta é a fundadora do programa de alfabetização de adultos que revolucionou o ensino no Paraná. Cada apresentação, cada aperto de mão, cada olhar de admiração me lembrava de quem eu era, de quem eu sempre fui. Uma mulher de valor, uma educadora respeitada. Não uma velha constrangedora que não combinava com gente importante. Às 7h em ponto, a cerimônia começou. Eu podia ouvir o som do auditório lotado através das paredes, o burburinho das conversas, o farfalhar das becas, os flashes das câmeras. Mais de 400 formandos estavam ali, junto com suas famílias, prontos para receber seus diplomas. Um funcionário veio nos avisar que em 30 minutos seria a vez da homenagem especial. Meu coração disparou, mas mantive a compostura. Respirei fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Fui até um canto da sala onde havia uma fresta na cortina que dava para o auditório. Olhei discretamente, procurando rostos conhecidos na multidão. E então eu a vi. Amanda estava na 5ª fileira, radiante no seu vestido azul marinho, com a beca pendurada no braço esperando a hora de vestir. Henrique estava ao lado dela, de terno escuro, com aquela postura ereta de quem foi criado para ocupar lugares de destaque. Atrás deles, os pais de Henrique. E numa ponta da fileira, meio deslocada, estava Beatriz. Minha filha parecia desconfortável. Olhava ao redor como quem procura algo, como quem sente que está no lugar errado. A cadeira ao lado dela estava vazia. A cadeira que seria minha, se eu tivesse sido convidada. Voltei para meu lugar na sala de espera. Não queria que ninguém me visse antes da hora. Os minutos passaram devagar. Ouvi discursos de boas-vindas, agradecimentos a professores, homenagens a funcionários. A cerimônia seguia seu protocolo, enquanto eu esperava minha vez nos bastidores. Finalmente, o funcionário veio me buscar. Professora Carmen Lúcia, é agora. Levantei, ajeitei meu vestido e segui até a coxia do palco. Dali, podia ver o reitor no púlpito, segurando um papel com minha biografia. O auditório estava em silêncio respeitoso. Antes de iniciarmos a entrega dos diplomas, o reitor começou. Teremos uma homenagem muito especial. Uma homenagem a uma mulher que dedicou 35 anos de sua vida à educação brasileira. Por um segundo, imaginei Amanda revirar os olhos de tédio, como fazia sempre que algo não era sobre ela. Imaginei Henrique checando o relógio. Imaginei Beatriz olhando para o chão. O reitor continuou. Esta mulher criou programas de alfabetização que beneficiaram mais de 10.000 adultos em nosso estado. Foi condecorada pelo Ministério da Educação. Teve seu nome inscrito no Memorial dos Educadores Brasileiros. E é, até hoje, referência nacional em pedagogia social. Ouvi alguns murmúrios de curiosidade na plateia. Quem seria essa mulher? Além disso, o reitor prosseguiu, elevando um pouco a voz. Esta mulher é fundadora e principal mantenedora da Fundação Novos Caminhos, que há 25 anos financia bolsas de estudo para jovens de baixa renda em todo o Paraná. Silêncio absoluto no auditório. Eu podia sentir a tensão do outro lado da cortina. Bolsas que, inclusive, o reitor fez uma pausa dramática, beneficiam 47% dos alunos que estão se formando aqui hoje.
Um burburinho percorreu a plateia. Cabeças se viraram, olhares se cruzaram. Eu sabia que muitos ali tinham sido beneficiados pela fundação. Muitos ali deviam seus diplomas, em parte, ao meu trabalho. O reitor sorriu, olhando para a coxia onde eu esperava. É com imensa honra e profunda gratidão que convido para receber o título de doutora honoris causa, a professora Carmen Lúcia Ribeiro de Andrade. Respirei fundo uma última vez e entrei no palco. Os primeiros aplausos começaram tímidos, mas rapidamente cresceram. Caminhei devagar, de cabeça erguida, sentindo o peso daquele momento em cada passo. As luzes do auditório estavam fortes, mas eu conseguia ver os rostos na plateia. E então nossos olhares se cruzaram. Amanda estava paralisada, completamente paralisada. A boca entreaberta, os olhos arregalados, as mãos tremendo sobre o colo. Ao lado dela, Henrique parecia confuso, olhando para a namorada sem entender o que estava acontecendo. Beatriz tinha levado a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Mas eu não parei. Continuei caminhando até o centro do palco, onde o reitor me esperava com a medalha e o diploma. Ele colocou a medalha no meu pescoço com delicadeza. Entregou o diploma em minhas mãos, e então se afastou, deixando o microfone livre para mim. O auditório inteiro estava de pé, mais de 1000 pessoas aplaudindo para mim. Para a mesma mulher que 2 meses antes tinha sido chamada de mico pela própria neta. Esperei os aplausos diminuírem. Ajeitei o microfone e olhei para a plateia. Encontrei Amanda de novo. Ela ainda estava de pé, mas parecia que suas pernas iam ceder a qualquer momento. O rosto estava branco como papel. As mãos, que antes tremiam, agora estavam cerradas em punhos. Ao lado dela, Beatriz chorava silenciosamente. Eu podia dizer tantas coisas. Podia contar tudo ali, na frente de todos. Podia revelar que Amanda só estava ali porque a avó, constrangedora, tinha pago sua faculdade. Podia humilhá-la do mesmo jeito que ela me humilhou. Mas eu não fiz isso. Olhei para o auditório e comecei a falar. Esta homenagem não é só minha. É de todos os educadores que acordam cedo todos os dias acreditando que podem fazer diferença. É de todos os professores que escolhem ganhar pouco em dinheiro para ganhar muito em propósito. É de todos aqueles que dedicam suas vidas a transformar outras vidas. Fiz uma pausa. Meus olhos encontraram os de Amanda mais uma vez. Ao longo de 35 anos, aprendi muitas coisas. Aprendi que ensinar é um ato de amor. Mas também aprendi que amor de verdade não precisa de reconhecimento. Ele simplesmente existe. Silencioso, constante, até quando ninguém está olhando, até quando ninguém agradece. Vi Amanda engolir em seco. Vi Beatriz baixar a cabeça. Minha única esperança, continuei, mantendo a voz firme, é que os jovens que estão aqui hoje aprendam a enxergar valor nas pessoas que os amam. Que aprendam a reconhecer os sacrifícios silenciosos que outros fazem por eles, antes que seja tarde demais. Silêncio absoluto. Ninguém ousava respirar, porque um dia vocês vão olhar para trás e perceber que as pessoas mais importantes das suas vidas não eram aquelas que tinham os cargos mais altos ou as roupas mais caras. Eram aquelas que estiveram ao seu lado quando ninguém mais estava. Aquelas que deram tudo sem pedir nada em troca. Aquelas que vocês, talvez, nem sempre trataram como deveriam. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, olhei diretamente para onde Amanda estava. E quando esse dia chegar, espero que ainda haja tempo para dizer obrigado. Afastei-me do microfone. O silêncio durou mais 2 segundos. E então, o auditório explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados de cerimônia. Eram aplausos de verdade. Pessoas emocionadas, pessoas chorando, pessoas que tinham entendido que minhas palavras eram muito mais do que um discurso bonito. Desci do palco por uma escada lateral. Não queria passar pela plateia. Não queria confrontos. Não queria drama. Queria apenas sair dali com minha dignidade intacta. Mas Amanda foi mais rápida. Ela apareceu no corredor lateral, ofegante, com os olhos vermelhos de choro. O rímel tinha borrado, manchando seu rosto cuidadosamente maquiado. Ela parou na minha frente, bloqueando minha passagem. Vó, ela disse, a voz embargada. Vó, eu não sabia.
Eu juro que não sabia. A bolsa, a fundação. Eu achei que era mérito meu, eu achei que... Olhei para ela com calma. A mesma calma que tinha me sustentado nos últimos 2 meses. Você não sabia porque nunca perguntou, Amanda. Você nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Nunca perguntou quem estava pagando sua faculdade. Nunca se interessou em saber. Ela tentou falar, mas eu continuei. Você só sabia que tinha uma avó de quem você tinha vergonha. Uma avó que não combinava com gente importante. Uma avó que seria um mico na sua formatura. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela estendeu os braços, tentando me abraçar. Eu dei um passo para trás. Não, Amanda. Agora não. Ela parou chocada. Provavelmente nunca ninguém tinha recusado um abraço dela em toda a vida. Vó, por favor, ela implorou. Hoje é seu dia, eu disse com a voz suave, mas firme. Você vai receber seu diploma, vai tirar suas fotos, vai comemorar com a família do Henrique e vai fazer tudo isso sem mim, porque foi isso que você quis. Mas eu me arrependi, vó. Arrependimento não apaga o que foi dito, Amanda. Não apaga as risadas, não apaga a humilhação, não apaga meses de silêncio. Beatriz apareceu no corredor, ofegante, os olhos inchados de tanto chorar. Mãe, por favor. Olhei para minha filha. A menina que eu criei, a mulher que ficou em silêncio enquanto sua filha me humilhava. Beatriz, você teve semanas para consertar isso. Teve oportunidades de me defender, de falar a verdade, de fazer a coisa certa. Você escolheu ficar calada. Agora é tarde. Virei as costas e comecei a andar em direção à saída. Mãe! Beatriz gritou atrás de mim. Mãe, você não pode ir embora assim. Parei. Olhei por cima do ombro. Posso sim, Beatriz. Pela primeira vez em muitos anos, eu posso fazer exatamente o que eu quiser. Continuei caminhando. Não olhei para trás. O motorista da universidade estava me esperando na porta lateral. Entrei no carro, fechei os olhos e respirei fundo. Quando o carro começou a andar, senti algo que não sentia há muito tempo. Não era raiva, não era tristeza. Era paz. A paz de quem finalmente disse o que precisava dizer. A paz de quem finalmente se colocou em primeiro lugar. A paz de quem descobriu que não precisa da aprovação de ninguém para saber seu próprio valor. Cheguei em casa perto das 10 da noite. Tirei os sapatos, pendurei o vestido, coloquei a medalha de doutora honoris causa sobre a cômoda, ao lado da foto de Osvaldo. Consegui, meu amor, eu disse, olhando para o sorriso dele na foto. Finalmente consegui. Deitei na cama e dormi a noite inteira. Sem sonhos, sem pesadelos. Apenas o silêncio profundo de quem está em paz consigo mesma. E naquele silêncio, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Não por vingança. Nunca foi sobre vingança. Foi sobre dignidade, sobre respeito, sobre finalmente me ver como eu merecia ser vista. E isso ninguém mais poderia tirar de mim. Os dias que se seguiram à formatura foram os mais silenciosos da minha vida. Mas era um silêncio diferente daquele que eu conhecia. Não era o silêncio de quem foi esquecida. Era o silêncio de quem finalmente escolheu a própria paz. Acordei no dia seguinte à cerimônia com uma leveza no peito que não sentia há décadas. Preparei meu café sem pressa, sentei na varanda do apartamento e fiquei olhando a cidade despertar. O sol da manhã batia nas janelas dos prédios vizinhos, criando reflexos dourados que dançavam nas paredes. Era um dia comum para todo mundo, mas para mim era o primeiro dia de uma vida nova. Meu celular tocou várias vezes naquela manhã. Beatriz, Amanda, Beatriz de novo. Não atendi nenhuma. Não por rancor, por autopreservação. Eu sabia que se atendesse, iam tentar me convencer de que eu tinha exagerado, de que precisávamos conversar, de que família era mais importante que orgulho. Mas eu já não acreditava mais nessas frases feitas. Família não é só sangue. Família é respeito. E respeito tinha sido a única coisa que elas nunca me deram. Na primeira semana depois da formatura, Beatriz apareceu no meu apartamento 3 vezes. Na primeira, eu não abri a porta. Fiquei em silêncio, ouvindo ela tocar a campainha e chamar meu nome, até ela desistir e ir embora. Na segunda, abri a porta, mas disse que não era um bom momento. Na terceira, finalmente deixei ela entrar. Ela veio com um buquê de flores e uma expressão de cachorro abandonado. Sentou no sofá,
Olhou ao redor como se estivesse vendo meu apartamento pela primeira vez e começou a chorar antes mesmo de falar qualquer coisa. Servi café, como sempre fiz. Sentei na poltrona do Osvaldo e esperei. Beatriz pediu desculpas. Disse que tinha errado, que deveria ter me defendido, que nunca mais ia deixar ninguém me tratar daquela forma. Disse que Amanda estava arrasada, que não parava de chorar, que tinha entendido a lição. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ela terminou, perguntei apenas uma coisa. Beatriz, você sabia que eu estava pagando a faculdade da Amanda? Ela engasgou. Desviou o olhar. Balbuciou algo sobre nunca ter perguntado de onde vinha a bolsa, sobre ter achado que era mérito da filha. Você nunca perguntou, eu repeti. Você recebeu dinheiro meu por anos, dinheiro da minha aposentadoria, dinheiro que eu economizava cortando gastos, deixando de viajar, deixando de comprar coisas para mim. E você nunca perguntou de onde vinha. Ela ficou calada. Sabe qual é o problema? Continuei. Vocês duas se acostumaram a me ver como uma fonte de dinheiro, de tempo, de cuidado, uma fonte que nunca seca, que nunca reclama, que nunca pede nada em troca. E quando a fonte resolve parar de dar, vocês ficam chocadas. Beatriz chorou mais ainda. Disse que ia mudar, que elas iam mudar, que eu ia ver. Eu espero que sim, Beatriz. Mas não vou ficar sentada esperando isso acontecer. Vou viver minha vida. Se vocês quiserem fazer parte dela, vão ter que me tratar como pessoa, não como conveniência. Ela foi embora com o buquê que tinha trazido. Eu olhei para as flores e pela primeira vez não as coloquei num vaso. Joguei no lixo. Não precisava de presentes de culpa. Precisava de atitudes. Amanda apareceu uma semana depois. Veio sozinha, sem avisar, num fim de tarde chuvoso. Quando abri a porta, ela estava encharcada, com os olhos inchados de tanto chorar. Deixei ela entrar. Dei uma toalha para ela se secar. Sentei e esperei. Ela não começou com desculpas. Começou com perguntas. Vó, por que você nunca me contou que era você quem pagava minha faculdade? Olhei para ela por um longo momento antes de responder. Porque eu queria que você me amasse pelo que eu era, Amanda. Não pelo que eu dava. Ela ficou em silêncio, processando aquelas palavras. E você me amava? Continuei. Você amava a avó que te criou, que te levou para a escola, que passou noites acordada quando você estava doente? Ou você tinha vergonha dessa avó? Ela baixou a cabeça. As lágrimas voltaram a escorrer. Eu fui uma idiota, vó. Eu me deixei levar pelo Henrique, pelas amigas, por essa vida de aparências. Eu esqueci quem eu era, esqueci de onde eu vim. Você não esqueceu, Amanda. Você escolheu esquecer. Tem diferença. Ela assentiu, aceitando a correção. O que eu posso fazer para consertar isso? Pensei por um momento antes de responder. Você não pode consertar o passado. Ninguém pode. O que você pode fazer é construir um futuro diferente. Pode me tratar com respeito. Pode parar de ter vergonha de quem você é e de onde veio. Pode aprender que as pessoas mais importantes da sua vida não são aquelas que têm os sobrenomes mais elegantes, mas aquelas que estão do seu lado quando tudo desmorona. Ela ficou ali por mais uma hora. Conversamos sobre muitas coisas. Sobre a infância dela, sobre as memórias que tínhamos juntas, sobre o bolo de cenoura que ela amava quando era pequena. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Antes de ir embora, ela me abraçou. Dessa vez, eu não recusei. Mas também não me derreti. Retribuí o abraço com carinho, mas com limites. Ela sentiu a diferença, e eu sabia que ela tinha entendido. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Amanda precisou arrumar um emprego para pagar as despesas dela. Sem a bolsa, sem o dinheiro que eu mandava para Beatriz, ela teve que aprender a se virar sozinha. Conseguiu um estágio num escritório pequeno, ganhando pouco, trabalhando muito. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ela. O namoro com o Henrique não sobreviveu. Quando ele descobriu que a família de Amanda não era tão estruturada quanto ele pensava, que a avó constrangedora era na verdade a pessoa mais importante daquela família, ele começou a se afastar. Alguns meses depois, terminou o relacionamento com uma desculpa esfarrapada qualquer. Amanda ficou arrasada no começo, mas depois me disse algo que me emocionou profundamente.
Disse que pela primeira vez estava feliz por não ter fingido ser quem não era só para manter um relacionamento. Disse que preferia estar sozinha, sendo verdadeira, do que acompanhada, sendo falsa. Minha menina estava crescendo. Finalmente. Beatriz também mudou, aos poucos. Começou a me ligar não para pedir coisas, mas para conversar. Começou a me visitar não quando precisava de algo, mas quando queria minha companhia. Começou a me tratar como mãe, não como empregada. No aniversário dela, alguns meses depois da formatura, ela organizou um jantar pequeno no apartamento dela. Só nós três, ela, Amanda e eu. Quando cheguei, a mesa estava posta com carinho. Tinha até bolo de cenoura, feito por Amanda, seguindo minha receita. Durante o jantar, Beatriz fez um brinde. Disse que tinha passado anos achando que sabia o que era importante na vida, mas que só agora estava aprendendo de verdade. Disse que eu era a mulher mais forte que ela conhecia e que ela queria ser pelo menos metade da pessoa que eu era. Eu segurei a mão dela sobre a mesa e disse: "Você vai ser muito mais, Beatriz, se você permitir." Aquele jantar foi um recomeço. Não o recomeço de conto de fadas onde todo mundo vive feliz para sempre, mas o recomeço possível, o recomeço real, com cicatrizes, com memórias difíceis, mas também com esperança. Enquanto isso, minha própria vida florescia de formas que eu nunca imaginei. A homenagem de doutora honoris causa abriu portas que eu achava que estavam fechadas para sempre. Recebi convites para palestras em outras cidades. Fui procurada por editoras interessadas em publicar minhas experiências em alfabetização. Uma universidade federal me convidou para coordenar um programa de extensão em educação popular. Eu aceitei tudo. Não porque precisava de dinheiro ou de reconhecimento, mas porque finalmente entendi que ainda tinha muito a oferecer ao mundo, que minha história não tinha acabado, que aos 68 anos eu estava apenas começando um novo capítulo. Viajei como nunca tinha viajado antes. Conheci o mar em Florianópolis, caminhei pelas ruas de Ouro Preto, vi o pôr do sol no Pantanal. Cada viagem era uma descoberta. Cada paisagem nova era uma prova de que a vida ainda tinha surpresas maravilhosas para me oferecer. Fiz amizades novas. Gente da minha idade que, como eu, tinha descoberto tarde que nunca é tarde para viver. Formamos um grupo que se encontrava toda semana para conversar, trocar experiências, planejar passeios. Elas me chamavam de professora e diziam que eu era inspiração para elas. Eu, inspiração. A mesma mulher que, um ano antes, tinha sido chamada de mico pela própria neta. Num dia de primavera, quase um ano depois da formatura, eu estava arrumando o apartamento quando encontrei a caixa de papelão com meus diplomas e medalhas. A mesma caixa que eu tinha aberto naquela noite de dor, depois da humilhação. Peguei cada diploma, cada certificado, cada recorte de jornal. Olhei para eles com olhos novos. Não eram mais provas de um passado distante. Eram partes de quem eu era. Partes que eu tinha escondido por tempo demais. Decidi fazer algo diferente. Fui até uma loja de molduras e mandei emoldurar tudo. Os diplomas, a medalha do Ministério da Educação, a medalha de doutora honoris causa. Pendurei tudo na parede da sala, ao lado da foto do Osvaldo. Quando Amanda veio me visitar no fim de semana seguinte, parou na frente daquela parede e ficou olhando por um longo tempo. "Vó, eu nunca soube de metade dessas coisas", ela disse, a voz embargada. "Você nunca perguntou", eu respondi sem acusação, apenas constatando um fato. Ela assentiu, aceitando a verdade. Depois, virou para mim e disse algo que me marcou profundamente. Eu passei anos querendo ser alguém importante, querendo ter um sobrenome que abrisse portas, uma família que impressionasse os outros. E o tempo todo, a pessoa mais importante da minha vida estava bem aqui, e eu tinha vergonha dela. Ela segurou minha mão. "Nunca mais vou ter vergonha de você, vó. Nunca mais." Eu sorri. Não disse nada. Não precisava. Algumas coisas são maiores que palavras. Hoje, algum tempo depois daquela tarde de quinta-feira em que minha neta me expulsou da formatura dela, eu olho para trás e vejo uma jornada que nunca imaginei percorrer. Uma jornada de dor, sim, mas também de descoberta, de renascimento, de libertação. Eu poderia ter ficado presa naquela humilhação para sempre.
Poderia ter me afundado na mágoa, no rancor, na autocomiseração. Muita gente faz isso. Muita gente aceita ser maltratada porque tem medo de ficar sozinha. Mas eu escolhi diferente. Escolhi me ver. Escolhi me valorizar. Escolhi exigir respeito, mesmo que isso significasse perder pessoas que eu amava. E sabe o que descobri? Que quando você se respeita, as pessoas certas aparecem. E as erradas ou aprendem a te respeitar também, ou vão embora. De qualquer forma, você ganha. Amanda hoje é advogada. Trabalha num escritório pequeno, ganha seu próprio dinheiro, paga suas próprias contas. Ela me visita todo fim de semana. Às vezes traz bolo de cenoura, às vezes só traz ela mesma. E isso é mais do que suficiente. Beatriz aprendeu que filha não é só quem pede, é quem dá também. Ela me liga quase todo dia, não para reclamar da vida, mas para saber como eu estou. Semana passada, ela me levou para fazer as unhas. Ficou a tarde toda comigo, conversando, rindo, sendo a filha que eu sempre quis ter. E eu sou Carmen Lúcia Ribeiro de Andrade. Tenho 71 anos, sou viúva, mãe, avó, sou professora, educadora, fundadora de uma instituição que transformou milhares de vidas. Sou doutora honoris causa pela Universidade Estadual do Paraná. Mas, acima de tudo, sou uma mulher que aprendeu, depois de uma vida inteira, que o amor mais importante é o amor próprio. Que você não pode dar aos outros o que não dá a si mesma. Que não existe família, amizade ou relacionamento que valha a sua dignidade. Às vezes, à noite, eu sento na poltrona do Osvaldo e converso com a foto dele. Conto sobre meu dia, sobre minhas viagens, sobre as mudanças que vi em Beatriz e Amanda. Conto que estou feliz, que finalmente estou em paz. E eu sei, no fundo do meu coração, que ele está orgulhoso de mim. Orgulhoso da mulher que eu me tornei. Orgulhoso de ver que a Carmen Lúcia que ele amou não morreu. Ela só estava adormecida. E agora, finalmente, acordou. Meu silêncio naquele dia, quando saí do apartamento de Beatriz sem dizer uma palavra, foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de uma mulher que escolheu parar de gritar para ser ouvida e começou a agir para ser vista. E essa mulher, eu posso garantir, nunca mais vai aceitar ser invisível. Porque eu aprendi que existem 2 tipos de solidão. A solidão de estar cercada de pessoas que não te valorizam e a solidão de estar sozinha em paz consigo mesma. A primeira destrói, a segunda liberta. E eu escolhi a liberdade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.